Senhores vereadores, senhor secretário, vamos passar a ordem do dia. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 39 de 2015. Projeto de lei que altera dispositivos para a Lei 9.027, de 10 de março de 2015, que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública, na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria Executivo, parecer, aprovação com emenda. Vamos colocar em discussão a emenda supressiva ao artigo 2º do projeto de lei proposto pelo Poder Executivo. O artigo 2º fica revogado o artigo 13 da Lei 9.027 de 2015. O artigo 13 da Lei 9.027 de 2015 assim determina, artigo 13, lei específica disporá sobre o regulamento desta lei. Autoria de vários vereadores e o parecer é pela aprovação. Eu vou colocar em discussão. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, conforme a senhora no passado falava muito aqui, né, eu queria que alguém da Comissão de Justiça nos clareasse aí a mente para poder votar com tranquilidade qual a razão dessa emenda supressiva, por gentileza, se alguém puder nos clarear. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, foi muito oportuna a sua fala, vereador Antônio Carlos, até porque tem alguns outros vereadores também que ainda estão fazendo confusão com relação à escrita. É muito importante que todos estejam bastante atentos. A emenda suprime essa intervenção do Executivo, aonde ele tenta no artigo 2º, ele propõe no artigo 2º, revogar o artigo 13º da lei, que diz que o regulamento do serviço de Zona Azul, o regulamento dessa lei, disporá sobre uma lei, disporá sobre a aprovação dessa casa, né? Eu entendo isso, agora, caminhando aí longe da discussão política partidária, eu entendo que essa é uma discussão que merece sim ser tratada aqui dentro do Legislativo, pois é uma ação que interfere diretamente no cotidiano do cidadão pós-caldense, no comércio, no valor dos imóveis, na mobilidade urbana, e entendo também que é uma responsabilidade muito grande para que seja ali atribuída exclusivamente à mão do chefe do Executivo, seja o prefeito atual ou os próximos. Então, uma série de ações, como a determinação de qual rua o serviço vai funcionar ou não, o estabelecimento do prazo para a renovação desse contrato,
estabelecimento do percentual de aumento, o estabelecimento de qual tecnologia que pode ou não ser usada, eu acho que nós devemos inferir sim nessa proposta e não deixar isso como um ato discricionário do chefe do executivo. Então, pelo que eu entendo, essa emenda ela deve ser aprovada porque ela suprime o artigo 2º que propõe a revogação do artigo 13º. Espero que esteja claro agora para todos os vereadores. O artigo 13º, como a própria emenda ali diz, traz para nós, ele traz que lei específica disporá sobre o regulamento dessa lei. E o prefeito propõe, então, a revogação desse artigo, que eu sou contrário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Cavelanho. Se fosse possível, durante a discussão, a leitura do parecer da comissão. Do parecer da comissão. Isso. Parecer da comissão sobre a emenda. Aqui, ó. Parecer da comissão. Da emenda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só um minutinho. Só tem essa emenda. Só tem esse. Trato processual legislativo 039 de 2015, projeto de lei encaminhado pela mensagem 13 de 2015, que altera os dispositivos da Lei 9.027, 10 de maio de 2015, que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosa nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Dispõe sobre as tarifas e revoga o dispositivo que determina que lei específica disporá sobre o regulamento. No texto de sua mensagem, o senhor prefeito pede que a matéria seja tramitada em regime de urgência. Quanto à alteração do artigo 4º da lei, de fato existe razão do senhor prefeito, pois as tarifas, assim como todos os preços públicos, devem ser mesmo fixados por decreto e não por lei. Porém, quanto à revogação do artigo 13, não podemos concordar com a justificativa apresentada, sobretudo com o termo empregado pelo senhor prefeito, que considera aquela redação como um verdadeiro equívoco jurídico manifestamente contrário ao princípio da eficiência administrativa. Em primeiro lugar, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Não pode o senhor prefeito querer legislar através de decreto. Esses são destinados, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 60 de 2005, para fixação e alteração de preços públicos, normas de efeitos externos não privativas da lei, criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados não privativos da lei, medidas executórias do plano diretor, desenvolvimento integrado do município, autorização ou permissão precária de uso de bens e serviços municipais, aprovação de regulamento ou regimento de declaração de utilidade pública ou de interesse social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa, aberturas de créditos adicionais especiais, suplementares, até o limite autorizado em lei, assim de créditos extraordinários de instituição, modificação e extinção de atribuições nas privativas da lei e, finalmente, regulamentação de lei. Quanto a este último decreto regulamentar, o decreto executivo é uma norma jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo com a intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei, viabilizando sua aplicação em casos específicos, encontrando amparo no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, não podendo, todavia, criar nem modificar direitos, questões reservadas unicamente a leis complementares e ordinárias. No caso específico da Zona Azul, é preciso compreender que a lei orgânica do município
promulgada em 21 de março de 1990, não deixa qualquer margem de dúvida ao estabelecer em seu ato das distribuições transitórias. Artigo 11. Fica criada a Zona Azul para o controle de estacionamento de veículos, que terá regulamentação especial. Veja-se que a lei orgânica, ao criar a Zona Azul, estabeleceu que ela receberia uma regulamentação especial, que, evidentemente, não seria através de decreto, mas sim por lei específica. A falta de conteúdo da proposta originou a Lei Municipal 9.027, de 10 de março de 2015, justificou a exigência de uma lei regulamentadora. Os artigos 10, 11 e 12 são exemplos de dispositivos lacônicos, cuja regulamentação não poderá ser feita por decreto, mas sim por lei. A norma aprovada por esta Casa é omissa quanto à regulamentação do horário de funcionamento, pagamento, tempo de permanência vencido e renovação de pagamento para permanência na mesma vaga, demais infrações e penalidades, inclusive da medida administrativa de remoção do veículo. Humanamente impossível estabelecer em decreto as questões contidas, sobretudo no artigo 12, sem criar nem modificar direitos. Portanto, em respeito aos princípios constitucionais estabelecidos pelo artigo 37 da Carta Magna, apresentamos emenda supressiva ao artigo 2º do projeto em comento, pois a Zona Sul deve receber, por lei, a regulamentação especial a que se refere o artigo 11 da Lei Orgânica do Município, a qual já deveria ter sido detidamente observada quando do encaminhamento do projeto de lei que originou a Lei 9.027/2015. Não pode esta Casa abrir precedentes e delegar ao chefe do Poder Executivo que estabeleça, por decreto, aquilo que deveria estar expresso na regulamentação especial da Zona Azul, ou seja, em lei. O voto. Com o acatamento da emenda supressiva apresentada neste estudo, firmamos parecer pela aprovação. Este é o parecer. A palavra, vereador Paulo Tadeu. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu gostaria de fazer referência também à lei orgânica, em seu artigo 90, que trata das atribuições do prefeito municipal. Então, entre outras atribuições que especifica a sua relação com a Câmara, existem algumas que dizem respeito à sua atuação como chefe do Executivo. Então, eu me destaco aqui o inciso 12, compete privativamente ao prefeito, segundo os dispositivos desta lei. 12. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 14. Enviar à Câmara Municipal projetos de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. E 24º, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos. Fica claro aqui que ele cumpriu o artigo 90, em seu inciso 14º, quando ele enviou à Câmara um projeto de lei sobre o regime de concessão de um serviço público. Isso foi votado, foi razão de veto, e agora nós estamos discutindo uma emenda importante, que eu vou discorrer sobre ela após fazer referência à nossa lei orgânica. Quando nós vamos às disposições transitórias, no artigo 11, fica criada a Zona Azul para o controle de estacionamento de veículos, que terá regulamentação especial. O que é regulamentação? A lei regulamenta.
A lei regulamenta. O decreto regulamenta. A portaria regulamenta. Então, o artigo 11, ao contrário do que diz o parecer, não especifica que essa regulamentação tem que ser feita por lei. Está dizendo claramente, fica criada a Zona Azul, embora nós estejamos tratando de uma outra realidade. Nós estamos tratando agora de uma uma lei de estacionamento rotativo que, em tese, ele, inclusive, revoga esse artigo. Porque ele regulamenta, ele revoga as disposições em contrário. A Zona Azul deixa de existir como lei para uma nova lei. Para uma nova lei entrar em vigor. E o artigo é absolutamente claro quando ele fala em regulamentação. Não fala em regulamentação por lei específica. Portanto, a minha opinião é que nós devemos ter o cuidado não de invadir competências, que eu acho que nem é esse o papel, nem é essa a intenção do legislador e do relator. Não é. Não se trata de invadir competências. Mas eu acho que nós estamos nos rendendo a uma forma de legislação em que tudo tem que ser definido aqui. Olha, trata-se de um equívoco monumental. Porque se nós vamos regulamentar as ruas, se nós vamos regulamentar os estacionamentos privativos, se nós vamos regulamentar a forma de cobrança, o tempo de cobrança, se nós vamos fazer tudo isso por lei, qualquer mudança ou expansão no estacionamento rotativo de Poços de Caldas terá que vir para cá. Nós vamos ter que propor emendas para permitir estacionamento privativo pago, porque a lei nova diz isso, estacionamento privativo para farmácia. Abrir uma nova farmácia, não pode enquanto a Câmara não aprovar. Abrir um novo hotel que pretende pagar pelo estacionamento em frente, no tempo, no horário e tal, que chegam os ônibus. Tem que fazer emenda na lei. Se por alguma razão o formato de cobrança, pela sua experiência, não é o ideal, volta para cá para a gente discutir lei. Então, a minha opinião é que nós estamos exagerando o tamanho da lei. Nós temos já uma lei que criou a concessão. Agora nós vamos criar uma lei que regulamenta. Para que tudo que depois diga respeito à regulamentação dessa lei venha para a Câmara Municipal, eu acho que isso é um exagero. Eu acho que isso é um equívoco. E eu não estou tratando de invasão de competência. Eu estou tratando de uma questão prática, porque a partir deste entendimento, outras concessões públicas terão que ser regulamentadas por lei. Vai existir a lei da concessão pública e nós vamos ter que regulamentar por lei. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo há meses toda essa questão em torno do DME. Por esse raciocínio, qual que é a regulamentação do DME? É o seu estatuto. Por esse raciocínio, o estatuto tem que passar pela Câmara Municipal. Só que isso hoje é inconstitucional. A Constituição de Minas Gerais derrubou essa exigência.
Então, o que está aqui, nessa discussão, nesse debate, é se nós vamos substituir um decreto que tem a sua dinâmica própria, a sua velocidade própria, a sua alteração nos momentos que sejam necessários, ou se nós vamos nos concentrar aqui e gastar as nossas energias votando emendas na lei que permitam estacionamento para farmácia, para supermercado, para hotel, para aumentar a rua, para reduzir o estacionamento num lugar que por alguma razão mudou a mão de uma rua. Não vai haver mais estacionamento dos dois lados da rua. Lei. A Câmara vai ter que autorizar. Isso é um exagero. Isso é um exagero. É não permitir que uma política de mobilidade urbana seja exercida na sua velocidade, na sua necessidade. Ouvi aqui, muito respeito à opinião do Paulo Eustáquio, que ele disse, quando eu coloquei a questão do estacionamento de um lado só, ele falou, é isso mesmo. Eu respeito essa opinião, mas eu quero dizer que isso é um equívoco, isso é um exagero legislativo. Com a palavra, vereador Tiago Cavelan, desculpa, depois vereador Mário José, depois vereador Sansão. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez peço a palavra, apenas para tranquilizar os nobres colegas, que quando o vereador Paulo Tadeu diz que quando abrir uma farmácia, então nós vamos ter que votar novamente a lei, é óbvio que não. Ele está extremamente equivocado quando argumenta dessa forma. Se a farmácia abre numa rua que já está contemplada pelo regulamento que tem a zona azul, aquela farmácia vai ter que pagar a zona azul. Isso sim a lei trata. Se o sujeito que abre um hotel numa rua que já tem a zona azul, regulamentado aqui por lei, ele vai pagar a zona azul. Então não é toda vez que abrir uma farmácia ou toda vez que abrir um hotel que nós vamos ter que mudar a lei. Outra coisa que eu queria dizer, nobres colegas, é para refrescar a memória dos senhores que nós estamos votando isso pela terceira vez. É a terceira vez que esse assunto vem para essa casa. Eu estou ficando até, de certa forma, assustado com a teimosia, vamos chamar assim, no bom sentido, não estou usando esse termo como crítica, do chefe do executivo, porque já veio essa lei para essa casa, nós colocamos essa emenda e nós aprovamos por unanimidade. Depois ele veta essa emenda, nós derrubamos o veto. E agora ele manda novamente. Gente, esse é um serviço que já era para estar acontecendo nas nossas ruas novamente. Se quando nós tivéssemos aprovado a primeira vez, ele já tivesse escrito esse regulamento, já tivesse mandado para essa casa, eu tenho certeza que todos nós aqui temos plena ciência da urgência desse serviço voltar às nossas ruas, nós já teríamos votado e essa licitação já estava acontecendo. Duvido que alguém aqui ia querer usar isso politicamente ou atravancar esse processo para fazer o jogo político entre legislativo e executivo. O cidadão pede a volta da Zona Azul, o comerciante pede a volta da Zona Azul. Mas por que já não redigiu esse regulamento, que provavelmente já tem até escrito lá? Manda para essa casa aprova em regime de urgência, com velocidade, pede o auxílio das comissões, como é feito quase que todas as semanas, com vários projetos aí, e vota logo e abre essa licitação logo, porque o povo precisa desse serviço de volta nas ruas, o comércio precisa desse serviço de volta nas ruas. Se tivesse feito isso, quando nós aprovamos essa lei pela primeira vez, há quase 2 meses atrás, essa licitação já estava se encerrando, o serviço já estava voltando a acontecer. Mas não, insistiu em retirar isso uma vez pelo veto, perdeu e roubou o veto. Manda agora o novo projeto de lei para tirar isso de novo. Então, nobres colegas, essa casa já aprovou por 2 vezes isso. Se passar hoje esse emenda, vai ser a terceira vez. E por último, eu insisto no meu argumento. Aliás, não só no meu, mas de todos os vereadores que assinaram essa emenda. É muito arriscado, vereador Paulo Eustáquio, nós entregarmos na mão de um secretário, ou até mesmo do chefe do executivo, essa autonomia, esse ato discricionário de determinar, sem ouvir o Poder Legislativo, que são os verdadeiros representantes do povo, aonde que esse serviço vai, aonde ou de que forma esse serviço vai funcionar no nosso município. Eu encerro, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Tiago Cavelan. Vereadora Maria José. Senhora
Senhores vereadores, eu gostaria de reforçar as palavras do vereador Tiago e gostaria também de colocar que é uma questão urgente, por isso está em regime até de urgência, nós precisamos desta, e o decreto também viria de baixo para cima, e nós não estamos impedindo a legislação. Nós não estamos impedindo o funcionamento da administração e nós não estamos querendo retirar de forma alguma a nossa participação. E não é no simplismo de compararmos de forma alguma uma concessionária de serviços públicos, como o DME, com o serviço de estacionamento, porque são todos serviços públicos necessários, mas com regulações necessárias. Então, quando a nossa assessoria coloca regulação, né, especial, e que o vereador Paulo Tadeu fala, o decreto regula, a lei regula, né, se todos regulam, por que não uma lei específica dessa casa, onde são 15 vereadores representantes, com comissões, com assessorias, que podem muito bem, não é, estarmos aqui, para que nós também não fiquemos alheios e não atrapalhemos, porque nós não temos interesse de forma alguma em atrapalhar a população de Poços de Caldas, o comércio de Poços de Caldas, e nós, nesse momento, sabemos muito bem nos organizar partidariamente, não é? Sem trabalhar contra, mas trabalhando por aquilo que lá no início, quando nós chegamos aqui, todo mundo falava, por Poços de Caldas. Muito obrigada, senhor. Obrigada, vereador. Mas vereador Marcos Tadeu Salles Sansão. Senhor secretário, só queria que foi lido o parecer da Comissão de Justiça, eu queria que fosse lido o parecer da assessoria jurídica, por favor. Gostaria que fosse lido, é a mesma... Senhor presidente, posso usar a palavra apenas para dizer ao vereador? Mas, vai na mesma direção, vereador. Vai na mesma direção. A assessoria tem a mesma posição. Se fizer questão, vereador, eu vou atendê-lo. Você gostaria que lesse? Eu vou deferir o pedido do vereador Sansão. O processado legislativo 39/2015 trata de projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal encaminhado a esta casa através de mensagem que tem por objetivo alterar dispositivos da Lei 9.027, de 10 de março de 2015, que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Dispõe sobre as tarifas e revoga o dispositivo que determina que lei específica disporá sobre o regulamento da lei. Em sua mensagem, o senhor prefeito municipal afirma que a alteração proposta serve Senhores vereadores, para dar a operacionalidade à lei que regulamenta o estacionamento rotativo Zona Azul e que a sua redação atual não possibilita ao Executivo implementar o sistema de velocidade necessário para o atendimento aos anseios da população. Prossegue informando que, da redação da lei, tal como se encontra, impõe que o procedimento tenha seu detalhamento por meio de outra lei específica, o que se reveste de qualidade de verdadeiro equívoco jurídico. Finaliza solicitando a apreciação do projeto em regime de urgência. No que se refere ao projeto de lei, tanto a alteração do artigo 4º, como também da revogação do artigo 13, referem-se unicamente a excluir da lei já aprovada a necessidade de fixação de regulamentação por lei específica, nada mais. Tanto o artigo 4º quanto o artigo 13 já havia sido objeto de veto por parte do prefeito municipal, os quais foram rejeitados por esta casa, quando esta declarou rejeitado o veto através do decreto legislativo número 833 de 2015. Embora a questão veiculada no presente projeto de lei se trate de questão de mérito, não podemos deixar de emitir nossa opinião com relação ao afirmado pelo senhor prefeito municipal em sua mensagem, que tenha seu detalhamento por meio de outra lei específica, o que se reveste na qualidade de verdadeiro equívoco jurídico. No nosso entendimento, com a devida vênia, nenhum equívoco jurídico existe quando se regulamenta uma legislação através de lei específica. Esta posição já havíamos defendido em nosso parecer conjunto
011/2015, quando do veto acima mencionado, quando afirmamos inexistir qualquer vedação legal ou constitucional. Ali, inclusive, indicamos exemplo de situação ocorrida em nossa cidade, quando se promulgou a Lei 6.799, de 1998, de autoria do prefeito municipal, e que regulamenta a Lei 4.659, de 4 de janeiro de 1990. O projeto de lei apresentado não padece de vício de constitucionalidade ou de legalidade, tratando de matéria de mérito, cujo exame é de competência exclusiva dos senhores vereadores, podendo ser submetido ao plenário desta Casa após análise e parecer por parte das comissões pertinentes. Finalmente, registramos que o senhor prefeito municipal solicitou a apreciação da matéria em regime de urgência. Este é o parecer. Vereador Paulo Tadeu. Vereador, com a palavra novamente, vereador Paulo Tadeu. Apenas para manifestar aqui a minha discordância em relação a argumentos que personalizam essa discussão. As leis são perenes, gente. As leis são permanentes. Nós não estamos votando para esse administrador, para esse prefeito, para esse secretário. Quer dizer, olhar para o Paulo Eustáquio e dizer, ó, nós vamos dar essa força para o secretário. Ué, o Paulo Eustáquio tem certeza que tem a convicção dele, vai votar pela convicção, porque ele conhece a necessidade de votar pela impessoalidade da lei. Mas um argumento dessa natureza é um argumento assim que precisa ser repelido, porque essa lei não é para terminar agora em 2016. Ela permanece, ela transcende as nossas antipatias pessoais e os nossos problemas que eventualmente a gente tem. Eu só repito para essa casa, nós estamos sim trabalhando a ideia de regulamentar uma concessão por lei, concessão é concessão, seja do tamanho que for, seja a qualificação que for, nós vamos regulamentar por lei, para depois nós ficarmos emendando essa lei para o resto da vida. Como, aliás, algumas leis extremamente detalhistas, como o Avança Postos, que precisam ser emendados praticamente todo mês. Porque ao invés de compor um quadro genérico de legislação, vai até o último dos detalhes. E aí tem que ficar emendando e remendando, emendando e remendando. Então a legislação, ela tem que trabalhar com as diretrizes. E os decretos são sim papel do executivo, independente da gente querer dar ou não esse papel para o executivo. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos colocar, então, em votação a emenda supressiva. Quem for a favor da emenda, vota a favor. Quem for contra a emenda, vota contra. Simplesmente isso. Em votação. Emenda supressiva aprovada por 9 votos contra 4. Vamos colocar agora em discussão o processado. Estabelece diretrizes para a operação de estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública, na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas, dá outras providências. Dispõe sobre as tarifas e revoga o dispositivo que determina que lei específica disporá sobre o regulamento da lei. Eu vou colocar, então, em discussão o processado. Em votação. O processado foi aprovado por 13 votos. A sanção. Processado inscrito em discussão única. Processado 53 de 2014, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de maio a agosto de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco
Em discussão, a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de maio a agosto de 2013. Em votação. Maria José ausente. Processado, aprovado por 12 votos. A sanção. Processado inscrito em terceira discussão. Processado 130 de 2014, redação final. Projeto de lei complementar que cria a Coordenadoria Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial e Étnica no município de Poços de Caldas e altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer aprovação com emendas aprovadas em primeira e segunda discussão. Coloco em discussão projeto de lei complementar que cria a Coordenadoria Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial e Étnica do município de Poços de Caldas e altera dispositivos da Lei Complementar 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Colocando em discussão, com a palavra o vereador pastor Valdir Sementilho. Presidente, secretário, vereadores, apenas para relatar aos nobres colegas, vou votar favorável, até mesmo por coerência que já tinha votado favorável, mas apenas para comentar, né, que foi dito que nada tinha sido feito em relação à promoção de igualdade racial. Então eu estou aqui com uma lei 8.515, né, que dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial, étnica, cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e Étnica e dá outras providências. Esta lei ela foi sancionada, né, aprovada e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. Então, só para comentar, porque foi feito vários comentários que nada tinha sido feito, né, em relação à promoção da igualdade racial, falando que realmente existe uma lei 8.000 que ela está em vigor, ela não foi revogada, né, e que ainda fala da competência do Conbilé, que fala de formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas que assegurem o cumprimento das metas estabelecidas de acessos a políticas de saúde, educação, esporte, lazer, profissionalização, assistência social aos segmentos étnicos da população do município de Poços de Caldas que sofre alguma espécie de exclusão. Então, só para esclarecer os novos colegas, né, que quando se fala que nada tinha sido feito, existe uma lei que está em vigor desde 2009. Muito obrigado. Obrigado, pastor Valdir. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria apenas parabenizar o companheiro Valdir Sementilho pela lembrança, né? Foi buscar nos arquivos essa cópia da lei, mostrando que, conforme a gente já havia dito aqui, eu não me lembrava mais da lei, o vereador Valdir refresca a nossa memória, né? Eu me lembro que no passado, nós aqui, falei, né, em várias oportunidades, sempre trabalhamos nesse sentido. E me lembro também de vários seminários interétnicas que aconteceram aqui em Poços de Caldas. E sempre tive, né, com, modéstia à parte, com o pessoal da raça negra, o melhor dos relacionamentos. Saudade aí do Chico Rei, bons tempos, Quilombo dos Palmares, né? Tivemos oportunidade no passado, não sei se o vereador Luiz Carlos vai se lembrar, o vereador Paulo Ostaca, a inauguração da estátua do homenagem ao Zumbi, né, que foi feito por essa casa,
uma sugestão na época da então vereadora Ana Guerra, e foi um domingo muito festivo, né, no mês de novembro, naquela data comemorativa, né, da consciência negra. Então, eu acredito que Poços de Caldas sempre teve, sim, uma atenção especial com relação ao projeto da igualdade racial, né, igualdade étnica, e a prova está aí, nas palavras do vereador Valdir Sementini, e o nosso voto, claro, será favorável. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Bem, certamente muita coisa foi feita em termos de legislação. O primeiro Conselho de Igualdade Racial e Postos foi feito na minha administração. Depois é que ele teve uma outra concepção, e deixou de ser um Conselho de Igualdade para ser um Conselho de Promoção da Igualdade. Então, aí houve essa mudança em função de novas políticas que foram implementadas, e exatamente políticas nacionais. Por isso que a legislação ao que o senhor se refere é de 2009. A defesa que eu fiz aqui é a defesa da coordenadoria. Então, veja bem, o conselho que nós criamos lá atrás não foi suficiente para desenvolver uma política adequada, né, através de lei. Essa lei não foi suficiente, então o que o senhor traz aqui só confirma a necessidade irrevogável, irretratável de uma coordenadoria que possa articular diferentes políticas públicas pela promoção da igualdade social. Mas obrigado pelo debate. Em votação. Processado, aprovado por 12 votos, a sanção. Processado inscrito em segunda discussão. Processado número 171 de 2014, projeto de lei que altera dispositivos da Lei 3.646, de 20 de março de 1985, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no âmbito do município de Poços de Caldas, ajusta a sistemática de cálculo das multas decorrentes de infrações à lei número 3.646 de 1985. Autoria do Executivo e parecer pela aprovação. Em discussão, projeto de lei que altera dispositivos da lei número 3.646, de 20 de março de 1985, dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no âmbito do município de Poços de Caldas. Ajusta a sistemática de cálculo das multas decorrentes de infrações à lei número 3.646 de 85. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado em segunda discussão por 12 votos, a sanção. Processados inscritos em primeira discussão. Processado 210 de 2013, projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Stock Pharma Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Colocamos em discussão o projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Stock Pharma Limitada. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 12 votos, a segunda discussão. Processado 211 de 2013, projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para implantação da empresa Leal Dutra, distribuidora limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Mais um projeto de lei que autoriza a doação de lotes, nesse caso, de terreno para implantação da empresa Leal Dutra Distribuidora Limitada. Em discussão? Em votação.
Processado aprovado por 12 votos. A segunda discussão. Processado 84/2014, projeto de lei complementar substitutivo, que altera dispositivos da lei complementar 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Criação da unidade de pronto atendimento, UPA 3, autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas. Vamos colocar, então, em discussão a primeira emenda modificativa ao anexo 6º, que insere as atribuições dos cargos de coordenador e diretor. As emendas. Isso aqui seria isso aqui, né? Essa emenda. Os cargos e empregos, né? É isso? Cadê o anexo? Então. Em discussão, então, a emenda modificativa ao anexo, inserindo as competências dos cargos de coordenador e diretor. Inserindo dentro do anexo. É uma emenda modificativa de vários vereadores e o parecer pela aprovação, eu coloco em discussão. Eu queria entender melhor isso. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria entender melhor. Nós estamos votando o anexo que... É uma emenda no anexo. Essa emenda, ela é aditiva, supressiva? É uma emenda modificativa. Qual que é a modificação? Esses cargos de coordenador e diretor estão sendo acrescentados ao anexo. Então é aditivo. Não, aqui está modificativo. É porque, na verdade, está modificando, quando nós fazemos a adição das competências, nós estamos modificando o anexo. Por isso que é uma emenda modificativa ao anexo. Certo, Paulo? Posso me aproximar, presidente? Pode, claro. Aqui, ó. Isso. Só com relação ao UPA. Só o UPA. Esse aqui, ó, o coordenador já existe aqui, a descrição, coordenador da UPA, a descrição é essa. O diretor já existe, está colocando a descrição do coordenador da UPA. E aqui a gente tinha falado de corrigir aquela questão. Mas ele está corrigindo na comissão. Aqui é para não. 5 minutos, vou suspender para, se algum vereador mais, 5 minutos está suspenso para entendimento melhor para votação. Se tiver algum vereador em dúvida. Pode fazer a ligação final? Mas não pode fazer a correção. Não só mais, né? Mais outros. Você direito de costumação.
Porque tinha que votar primeiro, que hoje a terceira discussão, senão não podia mexer na mesa. Tá. Porque já, a ideia já era resolver. Então tá bom. Ok? Senhores vereadores? Tem que fazer quarta chamada, né? Tem mais emenda. Quarta chamada, né? 5 minutos. Vai precisar chamar? Não? Não precisa? Ok. Como não deu 5 minutos, não precisamos realizar a verificação de quórum. Vamos dar continuidade, então? Entendido aí, senhores vereadores? Senhores vereadores, foi os 5 minutos mais rápido. Continue a discussão. Vereador Tiago Cavelanha, vereador Flávio Faria, que já chegou. Vereador Tiago Cavelanha. Obrigada à nossa assessoria. Assessoria de plenário. Exato. Obrigada. Em votação, a emenda modificativa ao anexo 6º. Tem mais, né? Aqui, ó. Emenda aprovada por 12 votos. Emenda modificativa, a ementa dispõe sobre a criação da unidade de pronto atendimento tipo 3, UPA 3, altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Essa emenda, ela está criando a UPA 3. Ela cria, tanto na ementa, quanto no artigo 1º, que vai ser a outra emenda que nós vamos votar. Então, em discussão, a emenda modificativa à ementa, em que nós criamos a UPA 3. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 12 votos. Agora vamos colocar em discussão, que também com o mesmo objeto, que é a criação da UPA 3, emenda aditiva, acrescentando novo artigo 1º, com a seguinte redação: artigo 1º. Nos termos desta lei, fica criada a unidade de pronto atendimento tipo 3, UPA 3, integrante da rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde, estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, saúde da família e a rede hospitalar. Emenda aditiva. Em discussão? Em votação.
Emenda aprovada por 12 votos. Próxima emenda. Vamos colocar agora em discussão a emenda modificativa. Os atuais artigos 1º, 2º e 3º passam a ser numerados como artigos 2º, 3º e 4º. Se nós criamos o artigo 1º, nós estamos renumerando os outros artigos. Essa é a emenda modificativa. Em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, sem querer estender demais a sessão, não poderia deixar de registrar aqui e parabenizar a figura de Vossa Excelência como vereadora, quando da proposição dessas emendas, tanto na perspicácia em enxergar a necessidade dessas emendas, quanto na sensibilidade quando foi solicitado que retirasse uma dessas emendas e fizesse como projeto específico, e mais ainda, quando da elegância de pedir que todos os outros 14 vereadores fossem companheiros e assinassem juntos, transformando essa lei não de sua autoria exclusiva, mas de uma autoria unânime dessa casa. Então, parabéns pela postura nesses 3 aspectos. Perspicácia em identificar a necessidade, a sensibilidade em atender um pedido não só meu, mas de mais vereadores, abrindo mão de uma emenda e transformando em projeto específico, e a delicadeza em ter todos os vereadores assinando junto. Parabéns, obrigado. Obrigada, vereador Tiago Cavelanha. Em discussão, continua em discussão. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Agora vamos colocar em discussão o processado. O processado que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências, criando essa importante unidade de pronto atendimento tipo 3, UPA 3. Em discussão. Em votação. Cadê o meu? Processado aprovado em primeira discussão por 12 votos. A segunda discussão. Processado 118/2014, projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa EcoGE Ambiental Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Projeto de lei que autoriza mais uma doação de lote de terreno para ampliação da empresa EcoGE Ambiental Limitada. Em discussão, com a palavra, o vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, nobres colegas, o pessoal presente aí da empresa EcoGE, eu queria aqui ressaltar o trabalho que essa Casa Legislativa fez para todas as adequações necessárias para que pudesse a gente estar corrigindo algumas coisas que hoje possibilita o que nós estamos votando hoje. Particularmente, o vereador Paulo Tadeu também sabe disso, ao conhecer uma visita que fiz na empresa, fiquei assim, impressionado de ver o trabalho, o dinamismo, e a capacidade, né, de ampliação, com a capacidade de ampliação, a geração e o investimento que estaria sendo feito, né? Então, hoje, ao estar votando em primeira discussão, eu acho que essa casa tem que se sentir extremamente orgulhosa por todo o trabalho, dedicação, para que isso pudesse estar acontecendo. E a vocês pela paciência e acreditar, né, que o Legislativo tem as suas limitações, nós temos as dificuldades, os tempos próprios dessa Casa de Leis, mas nenhum vereador e nenhuma das comissões se furtou no trabalho de poder deixar isso em condição de ser votado. Em votação.
Processado, aprovado por 12 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna.